Olá, bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem, que estejam bem dispostos também. Já estou a partilhar a minha tela. Hoje é a quarta semana, já vamos começando a conhecer a IGEO, a estrutura de como organiza os dados a nível de. Um momento. Bem-vindo. Bom dia. Alguém quer comentar alguma questão? Não. Ok. Então, já vamos começando a conhecer a estrutura da IGEO, a nível de configurações. Sabemos que são configurações gerais para a vossa empresa. Departamento pessoal, para termos recursos humanos para trabalhar. É importante preencher toda a ficha, completar com a assinatura digitalizada, com a formação, pois esses dados serão disponibilizados para o cliente e também no histórico de todas as ordens de serviço que sejam feitas ou intervenções. No catálogo, eu sei que todas as empresas estão a tentar atualizar ou personalizar os serviços ou os artigos com os que trabalham. O armazém é também pode ser uma unidade física onde vocês depositam e guardam os produtos, como também podem ser viaturas. Recursos e veículos, para poder ter um controle de todo o investimento que fizeram na empresa, a nível informático, a nível de veículos ou de máquinas que sejam necessárias para o vosso dia a dia, e assim também poder ter um controle da calibração ou de alguma inspeção que seja necessária, ou a questão do seguro. E na semana passada nós vimos no CRM a parte de cliente e contrato. Cliente, entendemos que é a entidade fiscal, a entidade legal à qual nós vamos cobrar esse serviço, e o contrato, que é essa relação de prestação de serviços que vamos estabelecer. No mínimo, cada cliente vai ter sempre uma unidade, um endereço ou um local de prestação de serviço. Nós chamamos no IGEO, chamamos de filial, tá bom? Então, bom, eu vou mostrar aqui o meu cliente de prova. E então, na ficha do cliente, quando eu cadastro, sim? Uma pergunta? Eu estou com uma dúvida. Você consegue me ouvir? Vamos ver se consigo ouvir bem. Bom dia. Eu Bom estou dia. com dúvida na questão do cadastramento do serviço. O serviço, quando a gente cadastra, a gente põe estragas alvos, né? Aí tem a desinfecção. Aí dentro da desinfecção, a gente tem várias pragas alvos. Dentro da desinfecção, eu ponho todas as pragas ou cada serviço eu tenho que botar desinfecção contra barata, desinfecção contra mosquito, ou só a desinfecção ela baixa para a gente depois? Bom, vamos começar por aí. Um momento, deixem eu ver o serviço. Eu tinha ficado também pendente de ver o equipamento, que eu já investiguei e vou aproveitar também, já que estamos por aqui. Tá bom, então, é assim,
Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vamos ter alguns campos que são obrigatórios e que apareçam depois também no certificado, no SES. Desratização, vamos começar mesmo por aqui. Hum, hum, hum. Então, a praga-alvo, vocês podem pôr todas as pragas para as quais esse serviço ou produto é utilizado. Porque depois, em cada cliente e no contrato, vocês vão especificar qual é a praga. Aqui seria em geral e depois no contrato do cliente, as que o cliente contrate. Entendi, obrigada. Muito bem. Na semana passada eu tinha falado da ficha da sensatização. Deixa-me ver se eu tenho por aqui. Não, este é o serviço, um momento. Nós tínhamos estado a ver a ficha do serviço e do artigo e tinha ficado na dúvida o equipamento. Então, eu tenho aqui já criado um exemplo para poder explicar melhor o equipamento em si. Eu vou editar, tá bom? Então, em algumas zonas do Brasil, mais específico no Rio de Janeiro, o INEA, a instituição reguladora, exige que o certificado tenha determinados campos para ficar assim ajustado à normativa. Por isso, na classificação do artigo, nós vamos encontrar os equipamentos. São os equipamentos que vocês utilizam para, por exemplo, dispersar o Tenopa. Tá bom? Eu tinha ficado na dúvida porque não se estava a adaptar aquilo que eu estava a explicar no início, então eu fui confirmar. Vocês no certificado vão ter, a quem é do Rio, por exemplo, já vai ter a coluna dos equipamentos com o número, se vocês utilizarem o número e depois o nome do equipamento, ou só o nome, tá bom? Isto para explicar então o que tinha acontecido. Deixem-me ver, eu penso que tenho aqui um exemplo. Numa das ordens de serviço, vamos ver esta, está verificada e eu vou só mostrar o certificado de serviço. Um momento. Este não tenho. Que eu quero mostrar uma para vocês verem depois a adaptação. Ver se eu encontro. Um momento. Que eu não estou a encontrar a ordem de serviço que eu tinha preparado.
Os colegas devem ter feito algum teste com a minha ordem de serviço. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui numa ordem de serviço. Ordem de serviço. Hum. Eu vou só deixa-me ver qual é que era o cliente. Não, ordens de serviço. Esta está pendente, uma completada. Depois eu tinha feito a descarga do certificado e eu não estou a encontrar. Depois vocês dão um momento e eu vou. Ai, bom, eu vou mostrar depois onde é que aparece o certificado, para não estar aqui agora a pesquisar. Eu tinha preparado aqui a ordem de serviço e entretanto. Ora, porque é que ela não está a aparecer? Testing. Vamos ver se eu tenho este já aqui. Ordens de serviço. Bom, era mesmo para ver se eu vos posso mostrar, mas não. Eu fico depois pendente de pesquisar uma ordem de serviço e mandar. Um momento, deixem-me só ver. Assim só, não queria estar a demorar mais tempo, mas também não gosto de deixar a consulta pendente. Um momento. Aqui está. Encontrei, pessoal, desculpem, não estava fácil, mas eu vou passar aqui. Agora. Tá bom. Então, para quem é do Rio, tem que ter essa normativa e os equipamentos, que era o que tinha ficado pendente na semana passada, eles, nós já temos a possibilidade de ajustar o certificado do IGO para as empresas do Rio e eles vão ter sempre este anexo, tá bom? Então, temos os inseticidas, rodenticidas e o código dos equipamentos para que depois fique anotado
o equipamento que foi aplicado com esse produto. Neste caso, dou como exemplo o Tenopa. Essa nota é de qual empresa? É de uma questão de informação também. É mesmo Ah, só para mostrar, mas para vocês Não, conseguirem. só para comparar com o meu mesmo. Ah. Eu sou do Rio. Deixa eu ver aí em cima ali. Falta. Eu depois, se quiser, podemos ver, ou você pode mandar para mim uma e eu posso comparar, tá bom? Que esta é uma que eu estava à procura, que eu tenho uma aqui pendente, mas eu não consegui achar. Tá bom, vamos lá então. Continuamos. Mais alguma dúvida? Ou a nível de... Eu acho que tinha por aqui alguma, depois eu posso mandar para você. É o Roger ou o Luís? Roger. Roger, ok, tá bom. Então, artigo e serviço. Eram essas dúvidas que eu tinha anotado. Tá bom? E eu consegui mandar para vocês também tinha ficado uma questão do QR, tá bom? Então, desde o portal técnico, mas deixem-me só ver se eu tenho por aqui alguma ordem também. Quando estamos a falar de um ponto de controle, eu tinha surgido a pergunta, agora sim, tinha surgido a pergunta desde o portal técnico, quando vocês já têm um QR gerado, não é? Como é que podem fazer para vinculá-lo à EGEO? Então, quando vocês criam um ponto de controle, vocês vão poder eliminar o QR gerado automaticamente, e vou selecionar, e o próprio programa já permite atribuir o código QR, o código de barras, a este ponto de controle, atribuir de forma manual, ou seja, vocês nesta opção cadastram o código de barras e salvam, ou atribuir o código escaneando a imagem, ou gerar o código QR automaticamente e o programa gera esse código. Tá bom? Eu estou no ponto de controle, no portal técnico, desde o ponto de controle, em qualquer um. Tá bom? Vocês criam o ponto de controle, ou a armadilha, por exemplo, o 2, e aqui vocês já vão ter para editar o ponto de controle, para clonar, para desabilitar, artigos consumíveis, consultar as revisões, ou então, diretamente aqui no tipo, vocês eliminam e ele já aparece as 3 opções. Tá bom? Tinha ficado pendente e assim eu também gosto de depois esclarecer. Tá bom, obrigada. Bom, CFM. Eu vou tentar dar alguns exemplos que sejam práticos. É verdade que eu prefiro que sejam vocês também a perguntar. Eu tenho um cliente com este tipo de filiais, ou como é que eu posso cadastrar? São simplesmente depois necessidades que surgem em cada empresa. Na IGEO vocês vão encontrar ficha de cliente e contrato, tá bom? Eu vou só explicar como já vimos na semana passada, clientes e contratos. Eu vou começar por potenciais, para vocês entenderem e virem como a QGEO permite aproveitar a informação para converter um potencial cliente, que é um possível contacto, a cliente, e um orçamento a um contrato. E depois vamos então às várias sedes. Bom, potenciais. Normalmente, as empresas utilizam esta aba de potencial
porque são possíveis contactos que vocês têm ou por telefone ou têm poucos dados ainda desse potencial cliente. Pode ser porque, imaginemos, vocês estão a terminar um serviço e quando estão a terminar, vão agarrar já no carro e alguém vos aborda na rua e diz: eu também preciso do vosso contacto, eu preciso de um serviço. Então, normalmente vocês só têm o telefone e o nome da pessoa ou do dado. Quando cadastram o potencial cliente, eu vou utilizar... Bom, este aqui mesmo. Eu vou editar, tá bom? Só para vocês verem que a informação obrigatória é muito básica. Tipo de cliente, particular, empresa ou administração, o nome, muitas vezes é o nome comercial ou o nome pelo qual vocês conhecem esse potencial cliente. E nós salvamos essa ficha. Como podem ver, não pede muito mais informação. A unidade, quem está a gerenciar e, se for possível, um município. Se não, podemos só cadastrar o estado e o país. Salvamos, neste caso eu vou cancelar, e nesta mesma ficha, vocês vão poder cadastrar o local da prestação de serviço, automaticamente ele cadastra esse endereço. Vão ter uma agenda para criar um evento para este cliente potencial. Então, desde o evento, eu posso criar, porque tenho pendente enviar um e-mail, uma reunião, uma ligação ou enviar um WhatsApp sobre um orçamento, por exemplo. Então, se vocês criam o evento, vão poder assignar ao funcionário e na agenda, se vocês querem criar este evento, eu vou criar, por exemplo, uma visita a um orçamento. É um possível cliente, orçamento, controle de pragas. Descrição, simplesmente eu vou copiar. Pendente, visitar e orçamentar. Bom, vamos supor que todos os orçamentos da empresa eu vou deixar de cor verde. E este evento, ele depois vai aparecer para o funcionário que eu designei e ele vai conseguir ou completar desde a agenda ou editar, tá bom? Normalmente, qualquer evento que vocês façam a um cliente, depois ele fica registado. Vamos supor que eu sou um técnico, então eu tenho que visitar, deixem-me ver, eu vou para o dia de hoje, ok, 5 de agosto, tá bom, já está o dia. Então eu agora, desde o meu portal técnico, um momento, vou entrar no portal técnico. Um segundo. Agora sim, serviços do dia. Eu, como técnico, já tenho esse evento. É como se fosse uma ordem de serviço, tá bom? É similar. Como técnico, eu vejo os meus trabalhos do dia, eu vou ter as minhas ordens e, chegando a esta hora, eu vou ter o evento do orçamento. Eu vou abrir e aqui vocês vão poder ter o acesso à descrição, tipo de evento, data início, data fim, editar ou completar. Se eu completo, eu vou deixar um comentário em que eu já visitei o cliente ou o potencial
vejo a metragem, vejo o serviço que ele... Bom, é simplesmente serviço, praga-alvo, já está tudo acordado, tá bom? Oi. Completo. Então, eu desde a parte técnica, desde a equipa técnica, eu já fiz este evento, tá bom? E desde o escritório, vocês vão ter a informação, um momento, veem que o evento já desapareceu e na anotação, depois, um momento que eu não atualizei, sim? Eu fiquei um pouco confusa, né, a diferença entre o aviso e o evento. O aviso a gente vai direcionar mais para o quê? Um aviso é um pedido de reforço, mas que depois fica, vai depender como vocês queiram utilizar, por isso que eu vou mostrar as duas opções. Um aviso pode ser, deixem-me, vamos fazer o exemplo. Eu neste potencial, eu vou criar um aviso, e então, nos tipos de aviso, vocês já têm diferenciado se é comercial, técnico e incidência. E no aviso vocês vão ter, no histórico do contrato, por exemplo, quantos avisos é que houve. Um aviso já é mais associado a uma ordem de serviço. Um evento é como se fosse uma pequena tarefa que vocês assignam a um funcionário. No evento que eu criei agora para o potencial, ele não aparece no contrato ou no histórico das ordens de serviço. Porque são simplesmente quando eu envio um e-mail, eu deixo anotado para a equipa de faturação que eu enviei o e-mail a avisar sobre a nota fiscal pendente ou eu crio um evento porque vamos renovar o contrato e então cada funcionário na agenda vai ter esse evento. É uma observação, uma nota, como vocês quiserem chamar. Quando falamos de tipo de aviso, este aviso, ele vai ficar também no histórico do cliente, mas ele permite criar diretamente uma ordem de serviço. Se eu, por exemplo, de tipo técnico, sobre o cliente potencial, vamos fazer as duas provas, e o potencial era prova. Visibilidade pública, frequência avulso, aqui também, para vocês verem como é que podem gerenciar os dois. Nome do aviso. Este aqui vai ser o cliente viu um rato e vai ser urgente. Eu vou salvar, deixem-me ver. E eu vou deixar para a Carla também. Estes avisos, tá bom? Vocês vão encontrá-los no módulo gestão de avisos e normalmente ele fica pendente de saber quem é que vai gerenciar esse aviso. Vou selecionar só para vocês verem. Então, quando nós falamos de uma equipa grande ou de vários tipos de avisos, de comercial, de técnico, de incidência, o aviso, ele normalmente fica para o pessoal apenas do escritório. A não ser que eu crie eventos. Então, desde aqui, eu agora teria que vou encarregar da gestão do aviso e vou poder anotar o que é que eu preciso de fazer. Vamos fazer a prova. Eu encarrego-me da gestão e ele agora pergunta: com este aviso, o que é necessário fazer?
marcar como resolvido, porque vocês, desde o contrato do cliente, já criaram uma ordem de serviço adicional para o técnico. Vão criar um evento para que o técnico apenas veja o que é preciso fazer ou descartar. Então, se eu crio o evento, o programa vai perguntar para quem. Eu vou continuar. E agora, vem que chegamos à mesma tela. Vai depender da estrutura que vocês tenham na empresa. Ele está em gestão. Se eu colocar que a visibilidade dele é privada, não vai ficar disponível no portal do cliente, né? Não, de momento, o que nós estamos a fazer é apenas avisos ou pedidos de contacto. Tá bom? Então, Eu acessei a área do cliente, eu vi que tem disponível lá para ele a área de avisos, né? Aí eu fiquei com receio de criar um aviso interno. eu estou ouvindo muito mal. Consegue me ouvir melhor? Não tanto. Dá para se aproximar do microfone um pouquinho? Melhorou um pouquinho? Sim, agora sim. Certo. Muito bem. Então vamos lá. Eu acessei a área de um cliente fictício para eu testar e eu vi que lá tem disponível também essa aba de avisos. Se eu colocar visibilidade privada, não vai aparecer lá para ele, né? Vai ficar só interno para nós. Ah, joia. E ele não gera a AOS automaticamente também não, né? Não, porque pode depender imagina, o aviso desta forma, vocês na empresa, na parte da administração, vocês vão decidir o que é preciso fazer. Se é um telefonema, se é um e-mail, se é uma visita física. Ok. Tá bom? Dependendo do título ou da situação que tem. Certo. Mas, e aí, depois, aonde que eu vou ver o histórico dele? Onde os avisos ficaram salvos? na ficha do cliente, mostra o potencial. Nós vamos deixar aqui. Aqui nós vamos conseguir ver na agenda o histórico dos eventos, tá bom? É uma agenda de eventos, as anotações que podem ser feitas, por exemplo, quando vocês mandam um orçamento e depois, passada uma semana, perguntam se ele já viu. E nos avisos, aqui vai ficar, imaginem, eu posso filtrar por todo tipo de avisos, ou se este aviso, ele deu origem à AOS, a ordem de serviço. Ah, joia, beleza. Tá bom? Obrigada, Mas, tudo bem, mas se nós já estamos no contrato, vocês não querem fazer essa questão da gestão, vocês querem diretamente gerar a ordem de serviço. Vou aqui no meu cliente. Desde o contrato, isto não tem as ordens de serviço geradas, um momento, aqui. Eu tenho 6 ordens de serviço que eu negociei com o cliente e eu vou poder diretamente criar daqui novo aviso para um serviço de desratização e desinsetização para Galvo. Exato, Silvestre, imagina. Uma e eu salvo. Tudo bem, obtenho as datas. Então, no histórico, se vocês precisarem da gestão anterior de consultar qual é o técnico que está mais próximo do cliente, a quem é que eu vou designar essa visita ou esse evento,
vocês desde o escritório têm que fazer o que ouvimos anteriormente. Criam um aviso ou um evento e eu vou ver quem está no planning, quem está mais disponível para atender esse aviso. Se eu já sei quem é que vai ser ou se eu vou criar a ordem de serviço desta forma, eles depois ficam no histórico as ordens programadas com os avisos e as visitas adicionais. Ótimo, entendi. Muito obrigada, viu? Tudo bem. Bom, então, potencial. Nós já cadastramos o potencial. Vamos fazer um orçamento para este potencial. Diretamente desde a ficha. Já temos os dados do potencial cliente. E agora eu vou... orçamento, tudo bem. Então, aqui... vou criar um orçamento de... Igual. Bom, orçamento de controle de pragas, para que seja geral. Aqui, se vocês usarem algum modelo ou não, tá bom? Então, eu vou deixar aqui umas condições básicas para o orçamento. Controle de pragas e próximo passo. Normalmente, quando vocês fazem, por exemplo, um orçamento ou diretamente contrato, vocês vão ter sempre o PDF da visita da inspeção, que eu posso também designar um técnico para que ele faça essa visita primeiro e posso criar diretamente, se eu já tenho os dados dessa filial, ou eu vou poder importar se se trata da mesma filial. Eu já fui no ano passado e eu quero trazer essa visita de inspeção ou esses dados iniciais diretamente para este orçamento. Então, eu poderia importar também. Serviços e artigos. Vamos só selecionar o serviço. Vai ser muito parecido ao... Bom, vou deixar este aqui apenas. Quantidade. Vamos fazer 12 visitas por, não sei, 3.000 reais. Eu salvo. E este orçamento, eu agora vou poder finalizar. E eu já tenho para mostrar ao cliente um PDF. Um momento. Tá bom? Então, bom, só para vocês verem também, eu não demorei nada. Eu tenho o orçamento com a linha de negócio, com os dados do cliente e da filial, o serviço total e condições. Este orçamento, eu vou poder enviar o orçamento ao cliente. Eu envio, posso ficar em cópia e eu vou-lhe então indicar que dentro de uma semana ou 15 dias eu vou fazer este seguimento para ver se ele aceita ou não, tá bom? Então, como podem ver, é muito rápido, eu envio para o cliente. Uma vez que eu envio, ele vai ficar pendente de aceitar, ou está rejeitado, ou está em negociação, tá bom? Só para vocês terem esse controle. Diretamente no orçamento, vocês vão conseguir depois definir no acompanhamento, se vocês querem enviar um e-mail, depois do tempo que vocês derem ao cliente, para ver se ele já avaliou, se está de acordo ou não. Gostaríamos de saber como lhe pareceu o orçamento, enviado pelo nosso departamento comercial, ficamos à disposição. E vocês programam quantos dias é que vão deixar para fazer esse seguimento. Só para conhecerem um pouquinho o programa. Agora, este orçamento, vamos supor que eu já enviei para o cliente, ele aceitou,
e diretamente eu vou conseguir converter o orçamento em contrato, ou clonar noutro cliente, ou criar uma nova proposta para este mesmo cliente, porque ele quer mais algum serviço, ou converter em venda avulsa, tá bom? Vamos supor que eu vou converter este orçamento num contrato. Eu vou converter e o primeiro que ele me vai indicar é para eu confirmar os dados para novo cliente, porque agora já não estamos a falar de cliente potencial, agora já é cliente. Dados fiscais, nome de faturamento, atividade, o endereço. Vem que agora os dados obrigatórios são muito mais completos. Bom, vou deixar aqui prova. Deixa eu ver eu aqui. Vou tirar aqui só uma morada. Prum, prum, prum. Eu vou escolher aqui. É simplesmente para. Poxa, onde está? Bom, vamos lá. Endereço. Só mesmo para ficar de exemplo. Oi. Bom. Tá bom, então, isso que não estou a deixar nada mais. Próximo passo. E o que o programa vai indicar é se eu já negociei com o cliente alguns serviços e ele aceitou, automaticamente eu vou selecionar que linhas do orçamento é que eu vou aproveitar, vou reutilizar para o contrato. Eu não vou ter que escrever agora de novo, manualmente, o serviço com a descrição. Conseguem ver? Eu seleciono o artigo, próximo passo, e já estaríamos a falar do contrato. Eu não sei se vocês costumam utilizar, criar o orçamento, mas podem fazer aproveitar esta funcionalidade. Crio o orçamento, tenho o potencial cliente, crio o orçamento. Ao converter o orçamento em contrato, automaticamente ele vai pedir os dados fiscais do cliente e eu posso agora já, em 2 minutos, criar o contrato, forma de faturamento, o dia que corresponda, por exemplo. Próximo passo. Já tenho aqui as cláusulas, o serviço e a quantidade e as notas fiscais.
como veem, nós podemos utilizar muitos campos da IGEO, mas o ideal é aproveitar cada empresa com a operativa que tenha para economizar tempo e tarefas. Porque eu penso que vocês atualmente têm que, se já têm um orçamento, depois têm que criar um contrato, cadastrar o cliente e aqui não, aqui vocês vão conseguir reutilizar muitos campos. Já temos o contrato, nas filiais podemos delegar agora o técnico a visita de inspeção também, diagnóstico inicial, notas fiscais, incidências, o histórico e poderíamos já gerar as OS. Podemos consultar o orçamento, fica assim no histórico também, esse seguimento do orçamento e contrato, horário permitido, o serviço, o técnico, se eu já tiver a previsão de quem vai atender este serviço, se não, obtenho as datas, os 12 serviços, como conseguem ver, com as preferências do cliente, em princípio, aqueles serviços que já tenham sido efetuados, vocês ajustam a data, se corresponde, perfeito, geramos como já executada e geramos as ordens. Então, eu já teria as 12 ordens de serviço, uma em estado executado e verificado, de uma maneira bastante simples e rápida. Ok? Então, para conhecerem um pouquinho o campo de potenciais. Cada cliente vai ter, então, uma filial potencial e depois vocês podem cadastrar quantas sejam necessárias, tá bom? Ou seja, neste caso, este já tenho esta informação, mas o funcionamento é sempre igual. Em clientes, vamos ter também as filiais. A origem de cliente, penso que já tinha referido na semana passada, a origem de cliente normalmente são os funcionários da empresa, estava por aqui, ou então podem ser administradores de propriedades ou de edifícios em que vocês precisam de ter o controle da pessoa de referência, caso seja preciso pedir as chaves dos edifícios ou há algum problema com o pagamento de alguma ordem de serviço. Tá bom? Então, vocês aqui já têm por defeito todos os funcionários da empresa com a origem criada e poderiam criar mais, caso seja necessário. Tá bom? Pesquisas de satisfação. Bom, orçamentos e contratos. Vamos ver o tema das filiais, antes de avançar. Portanto, agora o cliente de prova já não está em potencial cliente, mas sim já em cliente, tá bom? Eu vou utilizar o que já tenho para não estar a cadastrar um novo. Bom, então, o outro. Normalmente esta parte vocês já tenho aqui os dois, tasca-se, não. Eu quero encontrar um cliente que tenha várias filiais. Este aqui não está. Bom, este aqui mesmo. Ah, não, só tenho um também. Bom, vai ser. Bom, eu vou utilizar este mesmo, não há problema. É só para
Eu não queria estar a cadastrar de novo, mas vai ficar visível. Nós partimos sempre da ficha do cliente, tá bom? E quando que nós queremos, vocês podem ter várias opções, ou criar um contrato para um único endereço, uma única filial, ou no momento em que o cliente vos indica, na semana passada eu adquiri, ou a empresa que está a crescer, e eu tenho outra filial mais para fazer um tratamento. Então, vocês aí, o primeiro passo que têm que fazer é, desde a ficha do cliente, filiais, e teríamos que cadastrar nova filial. Então, a gestão é sempre a mesma: nome, dados fiscais, informação, pessoa de contacto, outros dados de interesse, zona comercial, a metragem, localização, notificações, se vocês querem depois programar alguma notificação. As informações da notificação podem ser nota de serviço, certificado ou enviar notas fiscais. Planificador, qual é que seria o horário permitido no cliente, envio de SMS para recordar as visitas e salvamos. É sempre a mesma operativa. Uma vez que já temos a filial localizada, aí já podemos criar o contrato e selecionar que endereços nós queremos incluir no contrato para programar as ordens de serviço. Se a filial não está incluída no contrato, não vão conseguir criar ordens de serviço. Bom, mas é verdade que o programa depois vai notificando ou vai sempre indicando o erro que dá é por isso, porque está a faltar algum dado fiscal ou alguma relação que não está incluída para nesse contrato, por exemplo. Quem trabalha com prefeituras ou com cliente que tem muitas filiais, vocês, é verdade que têm no início muito trabalho para cadastrar toda essa informação, é verdade, mas depois vão ver que é muito, muito fácil depois avançar com, não sei se tenho aqui algum cliente da prefeitura. Não tenho aqui nenhum. Mas vão ver que depois é muito fácil gerar os serviços se já têm as filiais cadastradas. Em cada filial, vocês conseguem editar desde aqui, desde a ficha também. Não sei se querem perguntar alguma informação a nível de dados, alguma consulta. Mas as fichas são sempre as mesmas. As anotações, tudo o que vocês vão fazendo a nível de, aqui por exemplo há uma anotação de ligação, mas é muito parecido à gestão de avisos, são simplesmente, em vez de vocês terem no caderno uma visita comercial, uma ligação, vocês podem criar a anotação a nível digital para ter depois anotado tudo o que foi feito nesse cliente ou nessa filial. Os eventos, que acabamos de ver agora, gerar eventos associados ao cliente, faturamento, com a informação do faturamento, conta bancária, dados para boleto quem tenha, e tarifário e comissões, porque vocês podem criar uma tarifa específica para este cliente ou alguma comissão. A nível de avisos, ficam também no histórico, neste caso este não tem, mas são esses avisos que nós tínhamos dito depois para poder gerar a ordem de serviço.
ok? Ou seja, vai depender se o técnico tem autonomia para visitar esse cliente e já criar um orçamento ou um contrato, ou então depende de quem trabalha no escritório para organizar o planejamento, saber quem é que está mais próximo e assignar essa ordem de serviço ao funcionário correspondente. Bom, vamos então para a filial. Até aqui alguma questão? Não? Ok, bom. Filial, como sabem, nós referimos sempre ao endereço de serviço e aqui nós já vamos ser mais pormenorizados, vamos ter mais detalhes para quem trabalha no escritório saber a estrutura desse local de serviço, mas também quem é técnico poder conhecer a instalação e saber depois se vai aplicar pontos de controle, se vai ser um serviço em geral ou alguma questão técnica que eu tenha que ter em conta, tá bom? Então, em cada filial, eu vou editar, dados da filial, informação geral, a atividade para que vocês depois possam ajustar a nível de zonas e plantas, por exemplo, ou das partes que compõem essa instalação, localização, tudo mais, salvamos, e automaticamente o programa pergunta que zonas ou as plantas, vocês costumam fazer as revisões através da planta do cliente ou por pontos de controle, pela listagem? Eu vou mostrar o exemplo da planta. Bom, zonas definidas nas instalações. Se vocês querem ora bem, recepção. Vou dar este exemplo. Eu posso criar aqui uma zona definida, porque este hotel, neste caso, tem a recepção, vai ter a cozinha, vai ter a piscina. Eu vou poder criar aqui várias zonas de instalação, ou se eu já tenho um modelo criado, eu posso aproveitar e deixar registado todas as zonas que compõem essa instalação. Estas zonas vão ser úteis para que depois o técnico possa detalhar se o produto que ele utilizou foi aplicado exclusivamente na recepção e indicar a quantidade, o método de aplicação, a praga-alvo, ou se eu não preciso detalhar esta zona e vai ser no edifício em geral. Tá bom? Então, eu teria que criar aqui cada zona individualmente. Cozinha, por exemplo. Habilitam a linha de negócio que depois vai ser utilizada para vincular a essa zona. Tá bom? Então, por exemplo, quem trabalha com higienização caixa d'água, vocês teriam que criar a linha de negócio e depois, ao criar a zona da instalação, vocês podem fazê-lo ou por zona, por exemplo, para essa higienização, ou por ponto de controle, tipo de caixa d'água, tipo de reservatório, e criar esse ponto de controle em cada filial. Então, nós temos estas zonas de instalação, ou aproveitar de forma geral, eu agora vou partilhar em configurações, penso que já tínhamos
visto na semana passada, zonas de instalação, e eu posso criar aqui um modelo de hotel. Então, diretamente, eu vou ter, estas já estão criadas, mas só para ficar, recepção, cozinha, sala de refeitório, ou comedor, e vamos supor que tem lavanderia. Bom, é simplesmente uns exemplos. Então, se eu já tenho este grupo, este modelo de zonas de instalação, automaticamente, quando eu estou na filial, eu vou poder... e agora ele não me está a deixar... Ora bem, eu vou poder desde aqui, vou editar a filial, e vou poder selecionar... ela já tem um momento. Assim, como eu criei manualmente, ele não está a deixar selecionar os modelos, tá bom? Então, agora sim, dados da filial, eu vou editar e eu quero selecionar diretamente o modelo. Eu vou selecionar hotel, salvo, e nas zonas e plantas vocês vão ver o que... Ora bem, um momento. Automaticamente, ele utilizou as 4 zonas que eu tinha criado em configurações e habilitou para todas as linhas de negócio. Nas plantas, acontece o mesmo. Eu desde aqui posso adicionar a planta. Então, vocês vão ter 3 tipos de planta. Imagem, e eu vou deixar aqui planta baixa do hotel e eu vou escolher uma imagem. Então, um momento, eu tenho por aqui... Ora bem, eu vou carregar e... Um momento. Tá bom, vou salvar simplesmente para... Fico de exemplo. Então, eu já tenho aqui a planta que foi digitalizada, o cliente tinha enviado para mim, e eu vou conseguir instalar depois cada tipo de ponto de controle onde eu pretendo, tá bom? Eu vou voltar à filial e se depois eu acedo as zonas e plantas, vocês conseguem ver que eu já tenho a planta baixa, 0 pontos de controle, ainda não instalei os pontos, aqui há 4 criados, já foram de algum teste, mas eu vou conseguir ter este tipo de planta. Para o exterior, para a zona da piscina ou para os jardins, a parte de estacionamento, nós recomendamos que vocês utilizem o tipo de planta mapa, tá bom? Ou para quando vocês fazem serviços no exterior, simplesmente eu guardo o nome da planta e o programa vai associar
os dados da localização através da Google Maps. Eu vou deixar aqui exterior e salvo. Volto à filial, zonas e plantas, e agora nós temos localização pelo Google Maps e imagem. O outro exemplo é desenhar de forma manual uma planta, tá bom? Um esboço. Eu vou deixar aqui, por exemplo, o armazém. Eu vou desenhar. Vocês pensem, eu não sou muito boa a artes, mas pronto, é só para ficar. Aqui vamos pôr uma porta, uma janela. Então, aqui. Não. Não sei, aqui mais. Bom, simplesmente um pouquinho depois da imaginação. Eu salvo a planta e agora eu tenho 3 tipos de plantas. Para o exterior, a localização da Google, a planta baixa com a planta que o projeto, ou a planta, ou o desenho que nos facilitou o cliente, e no armazém o desenho manual que eu fiz, tá bom? Esta planta baixa eu subi e o normal é tê-la já carregada nas zonas e plantas da filial. Mas muitas vezes há empresas que também carregam esta planta na documentação da ordem de serviço para que o técnico simplesmente consulte, se for preciso, tá bom? Bom, temos aqui os 4 pontos de controle para criar o ponto de controle. Seguinte aba. Neste caso, já temos criados alguns para várias linhas de negócio, mas já vimos na semana passada, mas bom, eu vou simplesmente criar alguns para agora instalar. Tipo armadilha, neste caso eu vou pôr captura roedores. Então eu vou criar 4 e diretamente o programa pode ou permite indicar em que ordem de serviço, quem está, por exemplo, a trabalhar no escritório, em que ordem de serviço é que vai instalar estes pontos de controle. Pode fazê-lo técnico ou então ficar vinculado, tá bom? Neste caso eu posso já selecionar. Se vamos gerar automaticamente um código QR para este ponto de controle, limite de segurança e limite crítico, porque se nós estamos a instalar este ponto na cozinha, terá um determinado limite. Se estamos a falar no armazém, por exemplo, é outro. Observações, se são públicas, lembra-se que ficam disponíveis para o cliente. Se são privadas, fica apenas para a visibilidade interna da empresa. E o ponto de controle, se é instalado pelo técnico ou se já estava instalado. Se é instalado pelo técnico, não vai precisar de revisão, porque nós partimos do princípio em que o ponto está num estado inicial. Se eu seleciono que já estava instalado, automaticamente o programa vai permitir essa revisão para saber se houve alterações desde a última vez que foi instalado. Tá bom? Escolhemos o modelo. Lembrem-se que nós, quando falamos de modelo, é o dispositivo que fica instalado na filial. Artigo consumível, todos aqueles artigos que vocês vão substituindo. Quantidade recomendada por ponto de controle, a unidade de medida e se queremos que fique adicionado aos produtos utilizados. Salvamos. E aqui já teríamos os 4 de armadilha, de aves, neste caso, e os outros de captura roedores.
Bom, eu vou criar armadilha luminosa. É 2 também. Aqui as zonas, conseguem ver que são as zonas onde, por exemplo, um momento, que não fica disponível. Se eu, por exemplo, na recepção ou na sala de refeitório, eu instalo estas armadilhas, elas, o programa permite indicar qual é a zona da instalação. Que depois aparece também detalhado no certificado de serviço. Uma vez nós já tenhamos os pontos de controle criados, agora sim, podemos fazer 2 formas de fazer revisão. Em zonas e plantas, o técnico vai aceder à mesma secção no portal técnico e vai conseguir visualizar, portanto, nesta planta, vai poder colocar os pontos de controle. Seleciona, eles já ficam aqui disponíveis. Então aqui, suponhamos que eu vou pôr uma armadilha, um ponto de captura. Bom, este é o diabos, este vamos deixar para o exterior. E voltamos à planta para instalar, por dizer assim, no armazém. Vamos supor que eu vou criar também outra. Colocamos, só para vocês verem. E 4 por aqui. E agora ficaríamos pendente com a planta do exterior. Como lhes disse, o programa vai associar a localização da Google Maps. Eu vou me aproximar, ok? E podemos ter várias visualizações. Pode ser em forma satélite, aqui está, ou diretamente com o ombro, o bonequinho da Street View, eu posso aproximar da localização e poder instalar automaticamente o ponto de controle. Tá bom? Com mais ou menos zoom. Se eu quiser colocar os pontos de controle, neste caso, lembre-se que estamos agora a fazer o teste, mas o ideal é quando o técnico já está nessa localização, ele poder atualizar. Deixem-me ver. Não, que eu tinha ficado por aqui, e portanto saí. Então eu vou colocar, bom, este aqui na entrada, este aqui também. É mesmo só para ficar de referência. Com o qual, em cada planta, ok? Eu fiz isto só para vocês verem, cada ponto de controle que eu instalei no exterior, eu consigo agora visualizar através do alfinete que nós temos aqui de localização, tá bom? Então, eu vou editar. E nós podemos fazer uma nova revisão deste tipo de armadilha, ou poderemos editar pelo endereço, porque não ficou exatamente onde eu queria, ou ajustá-lo da melhor forma possível. Zonas e plantas, e teríamos esta funcionalidade. Se eu quero fazer a revisão por pontos de controle, no portal técnico vai aparecer também uma listagem, e aí eu teria de
aceder 1 a 1, por exemplo. Nova revisão e fazer essa revisão através da listagem. Não sei se depende, se vocês têm mais casos em que o técnico vai andando ou vai se movendo pela filial e vai abrindo cada ponto de controle e fazendo revisão, ou se é mais fácil por listagem. Alguma pergunta, alguma questão? Perfeito. Ainda na filial, bom, vocês vão poder depois filtrar por linhas de negócio, por planta, aqui ficaram as 3 que eu criei, por zonas de instalação, por tipo de ponto de controle, para depois vocês terem esse acesso. Em cada ponto de controle, vocês conseguem editar o ponto de controle, conseguem visualizar as revisões desde o escritório, conseguem clonar o ponto de controle ou eliminar. Normalmente, o mais comum é, se eu já não utilizo este ponto de controle, em ações, eu vou poder desabilitar. Ou eliminar também, habilitar os pontos de controle ou gerar o código QR. Tá bom? Conseguem exportar as revisões para Excel, exportar os dados, imprimir os códigos QR de forma geral, em forma massiva, ou designar zonas. Em planificador, é a informação que nós temos, que configuramos se é preciso notificar ao cliente, se temos algum celular definido para envio de SMS para recordar as visitas, e vamos ter também as próximas visitas desta filial. Porque assim vocês, se o cliente consulta quando é a próxima visita, vocês, desde a ficha de cliente, desde o planejamento ou desde a filial, vocês já têm essa informação. Tipo de ordem, depende se ela está programada desde o contrato ou se é uma ordem adicional. Podem armazenar documentos específicos de cada filial. Então, aqui vocês vão separar por cada uma a informação. Ou quando vocês estavam a trabalhar com uma filial como endereço de serviço, mas, entretanto, vocês vão ter que faturar essa filial ou passa a ser uma entidade fiscal, vocês não precisam de eliminar esta filial e cadastrar de novo um cliente, porque vocês vão poder converter diretamente esta filial em cliente. Notas técnicas. Normalmente, vocês podem criar notas técnicas para uma situação de que o técnico na próxima visita, ele tem pendente substituir, vamos supor que na primeira visita vocês instalam os pontos de controle e na segunda vocês deixam sempre pendente, ou na última, antes de terminar o contrato, substituir uma lâmpada ou revisar algum tipo de dispositivo. Então, vocês podem criar o textozinho com a nota técnica e ela ficar pendente e que depois o técnico possa marcar como resolvida. E quem é que foi que resolveu? Ok? São simplesmente depois notas específicas para o técnico, como substituir um dispositivo ou alguma tarefa que tenha ficado pendente em alguma outra revisão. O
que é que acharam das plantas agora? É muito detalhe ou em alguns clientes eles precisam deste tipo de informação para depois no certificado estar definido que tipo de produto é que foi aplicado e em que zona? Muito bom, bem completo. Sim, perfeito. Bom, podemos diretamente desde os orçamentos, criar orçamento para cliente também, tá bom? Então, desde a ficha de cliente, este mesmo, vocês podem criar orçamentos, podem criar vendas a avulso, quando se trata de algum produto, por exemplo. As pesquisas de satisfação vamos ver depois mais adiante quando falamos do portal cliente, se vocês querem ou não ativar e para que cliente e em cada situação. Os acessos ao portal cliente vamos ver depois também. A nível de contratos, vocês tenham em conta que qualquer tipo de serviço que vocês precisam de fazer, mas que é necessário documentação técnica, vocês devem fazer sempre contrato. Depois o contrato pode ser único ou pontual, ou de manutenção, tá bom? Vou editar. Pode ser avulso ou de manutenção, mas vão ter essa documentação, esse diagnóstico, esse certificado. Quando falamos de venda sem contrato, o único que tem que ter em conta é se fazemos um tratamento ou um serviço, ele vai permitir gerar uma ordem de serviço. Se nós criamos uma venda apenas com um produto, deixa-me ver se eu tenho por aqui. Por exemplo, se eu não tivesse o tratamento, fosse só um produto, ele não permite gerar. Deixa-me ver se eu tenho por aqui. Comunicação, esta foi do outro dia. Bom, é simplesmente vocês terem em conta que quando falamos de um tratamento ou de um serviço, ele sim permite. Tá bom? Pesquisa avançada, normalmente vocês, todos os campos que vão preenchendo, seja de cliente, seja de filial, seja de contrato, depois eles permitem ou estão incluídos nas pesquisas. Se eu, por exemplo, quero procurar todos os serviços que foram feitos de um cliente, de linha de negócio, que só tem uma ordem de serviço, porque é uma venda, um contrato único ou um avulso, com um determinado assunto, tipo de faturamento, datas de contrato, ou seja, toda esta pesquisa depois vocês vão poder aproveitar e não estar a procurar em papéis ou em dossiês de contabilidade como antes. Aumento de preços. No IGEO, e agora vamos voltar àquela listagem de contrato, vocês vão ter sempre uma ajuda visual de linha de negócio do contrato, data do contrato de início e fim. Ok? Então, normalmente, quando o contrato está em vigor, ele está em cor verde, com a data final. Em amarelo, porque já temos pouco tempo até à próxima renovação. E em vermelho, se já está caducado. De cada contrato, teremos também o resumo das ordens de serviço, se vocês já geraram as ordens ou ainda não, e as notas fiscais.
Agora, dependendo das datas, vocês vão ter a funcionalidade de ver todos os contratos pendentes de renovar. Todos os contratos renováveis, podemos organizar por data de fim e eu poderia automaticamente, se não preciso da aceitação do cliente, eu posso enviar a carta de renovação ou renovar diretamente contratos. O que o programa faz é ter em conta todas as ordens de serviço que foram realizadas, as notas fiscais e diretamente duplicar para o próximo ano. Ou seja, ele arrasta toda essa informação feita em 2024, por exemplo, para 2025. Ou então, desde um único contrato, vocês vão poder renovar o contrato também. Há várias opções de renovação, neste caso ainda estão alguns com recibos pendentes, mas poderiam fazer simplesmente com um clique, confirmar se no contrato anterior as 12 visitas vão ser as mesmas, o técnico será o mesmo e será o mesmo serviço também. Nesta renovação, vocês vão conseguir ajustar o aumento de preços, porque o programa pergunta se vocês querem aplicar um aumento percentual em todos os contratos ou a partir de uma lista. E-mails que receberão notificações de aumento de preços, para que vocês possam notificar aos clientes. Aqui terão que incluir de forma manual o motivo, se for necessário, e poderiam ainda ter uma pré-visualização do contrato antes deste aumento. Histórico de aumentos, que depois ficaria também registado. Recibos de entrega, é simplesmente todas as vendas que vocês fizeram, o programa emite esse recibo. Portanto, nesta venda, por exemplo, temos aqui a descrição da venda, do produto e o recibo da nota de entrega. Para quem faz amostras ou análises, pode também depois ter esta informação a nível de recolhas que estão pendentes de executar, de enviar ao laboratório, análise de laboratório segundo os estados e as comissões. Tá bom? A nível de comissões, vocês podem cadastrar quem é o comissionista e depois gerar vou utilizar este mesmo. Vamos ter dados principais do comissionista e depois a comissão padrão que vamos aplicar. Se será sobre contrato, sobre venda, alguma observação necessária, tipo de valor e depois o imposto concreto que será aplicado. Relatório de comissões, se vocês quiserem depois ver todo este informe a nível de contrato. Tá bom? Fica aqui com esta informação. Muitas vezes vocês vão ver que a IGEO oferece depois funcionalidades que são automáticas. Vocês, quando estão a fazer um contrato, o IGEO já tem em conta todos os fatores que são necessários, desde um possível comissionista, ao serviço, à previsão do produto que vocês vão utilizar para gerar as ordens de serviço, a localização e toda esta informação que se pode aproveitar para depois, no caso de necessitar um relatório, vocês poder filtrar e obter o relatório de uma forma muito prática e simples. Os clientes novos que vocês vão cadastrando, os contratos que vencem, para também fazerem depois a consulta, orçamentos pendentes, porque vocês enviaram os orçamentos e podem fazer esse acompanhamento ou esse seguimento com os clientes,
todos aqueles contratos que estão ativos ou contratos em ordens de serviço que vocês inicialmente, ou num processo de arranque, que agora que estamos em formação, vocês vão criando os clientes, vão criando depois o contrato e, por prioridade, chega um momento em que depois já geram as ordens, não é? Sei que há algumas empresas que já estão a trabalhar com a Engeo e que, portanto, esta gestão já não é nova, mas confesso que são resumos bastante rápidos do estado da vossa empresa ou a nível de CRM, resumo de clientes e contratos. Alguma questão, algum comentário que queiram fazer, algum tema que tenha ficado sem abordar? Eu vou aproveitar para beber água também. Eu tento pôr-me em situação e gerar alguns exemplos, mas se tiverem algum caso assim mais específico, estejam à vontade. Aquele suporte que existe dentro do sistema, ele vai estar sempre disponível para a gente, porque acaba que as dúvidas vão surgir mais no dia a dia mesmo, né? Conforme a gente estiver trabalhando, estiver dado. O suporte da equipa de Engeo, não é? Isso, aquele pontinho de interrogação que tem no site. Sim. Normalmente, na última sessão, eu como formadora mostro o processo em si vai finalizando, então como formadora eu termino a minha tarefa e vocês passam a ser atendidos pela equipa de suporte, tá bom? Pode ser por telefone ou pode ser diretamente na plataforma, clicando neste botãozinho do lado esquerdo para criar um ticket, aqui em espanhol, para qualquer dúvida, qualquer incidência. Normalmente o suporte está para incidências que vocês tenham, um erro, ou algum problema que vocês enfrentem na plataforma, ou para dúvidas eu não lembro bem como é que eu fazia isto, tá bom? Mas pensem que todo o processo de formação, ou se depois entra uma pessoa nova na empresa, o normal é fazerem uma pequena sessão de 1 hora, 2 horas, o que for necessário, e dependendo do tema também, para atualizarem. Ok, Tá bom? aí Sim. também, que eu estou observando que tem algumas palavras que a tradução do português aí de Portugal para o nosso português aqui do Brasil ficou Sim. um pouco incorreta aqui para o nosso português. Eu vou fazer um levantamento de todas essas palavras e aí eu posso estar passando para esse suporte técnico fazer essa atualização? Deu para ouvir? Agora, sim, um pouquinho, mas agora está melhor. Então, eu observei que tem algumas palavras em que a tradução que foi feita aí de português de Portugal para o português do Brasil ficou um pouco incorreta aqui para nós. Vai ficar como errado aqui para nós, né? Eu vou fazer o levantamento certinho de todas as palavras que até o momento eu já observei. Essas palavras eu posso passar para o suporte técnico ou eu passo para você, para estar fazendo as correções? Se ainda estivermos em formação, eu prefiro que seja para mim, porque assim eu internamente falo também com a comercial, com a colega Roosevelt, e tentamos dar uma solução mais rápida ou propor o que é necessário para ficar mais correto. Ah, joia. Não, então eu mando para você. Mas depois, imagina, se você vê uma coisa, nós fazemos uma atualização muito frequente. Então, às vezes, pode ficar, eu acabei de ver agora, ficou aqui eu não sei, eu estava não sei se foi no acompanhamento, eu estava a criar aqui um orçamento, ou a colonar, então ele deu aí uma traduzida um pouco estranha. Então, nós tentamos sempre dar uma revisão, mas é verdade que o IGE é uma plataforma muito grande
e sempre que nós estamos em formação, se eu vejo algum erro, eu tento também anotar para depois corrigir, mas sim, é verdade que às vezes o português fica um bocadinho diferente. Eu também aproveito para contar, já aconteceu, vocês já acessaram ao IGEO, às vezes já a própria página da Google ou outro navegador, ela traduz automaticamente. E então, às vezes, a página em si ou os documentos, eles não ficam exatamente iguais como nós, quando não temos a tradução automática, tá bom? Ainda na semana passada, eu estive a ver com um cliente e em configuração, eu vou... Deixem ver se eu consigo mostrar. Em configuração, era em tradução automática e ficava tudo super descolocado. Então, eu normalmente, eu recomendo em traduzir. Eu recomendo, eu não o tenho ativo, mas às vezes vocês podem também estar a ver a plataforma mal, mas é pela configuração do vosso navegador e que está com tradução automática. Certo. Aí é só desabilitar essa tradução automática, então, né? É. Às Ok. vezes influencia muito. Certinho, obrigada. Obrigada, ora é essa. Bom, CRM, então, importante, ou principal, clientes e contratos, mas para vocês saberem que depois tem a parte dos potenciais, ou de criar orçamentos, ou acompanhamento de orçamentos, que é para vocês poderem dar uma vista e consultar com o cliente. Já há 2 semanas eu mandei o orçamento, o que é que você achou? Já deu uma revisada, está de acordo? Bom, nós sabemos que às vezes o cliente também deixa passar, está muito tranquilo, então está sempre bem estar pendente. Em configurações, agora que já vimos o CRM, eu vou acessar empresa, dados adicionais. Um momento, eu edito. Como as configurações afetam, no geral, ao funcionamento da empresa, quando nós falamos de contratos, por exemplo, nós vamos conseguir definir se trabalhamos com contratos avulso ou trabalhamos apenas com manutenção. Se eu desabilitar, o contrato, quando eu vou criar o novo, ele automaticamente vai aparecer só de manutenção. Ou, se eu quero incluir o plano de gestão, esse calendário das visitas, como um anexo do contrato. Se ele não aparece, é porque normalmente, desde a configuração, está desabilitado. Se quero conservar o número do contrato ao renovar, porque eu mantenho sempre o contrato 1 de 2020, 1 de 2021, 1 de 2000, é sempre o número 1, esse cliente, ou seja, esse contrato de um determinado cliente. Se habilitamos o traslado de comissões, ou seja, eu continuo a ter habilitado essas comissões aos contratos pendentes de renovar, isso vou permitir avisos sem custo adicional por defeito ao criar um contrato. Vocês lembram que os avisos, desde o contrato, são pedidos de assistência ou ordens sem custo. Então, se eu, desde aqui, permito, automaticamente todos os contratos vão ter esse cheque marcado. Se eu retiro, o programa pergunta em cada contrato se eu vou permitir ou não. Muitas vezes, em determinadas linhas de negócio,
É mesmo necessário permitir esse tipo de avisos. E em pontos de controle, que nós estivemos a ver hoje, nas configurações, se vocês permitem pontos de controle. Normalmente, os pontos de controle nós não permitimos nem alterar os códigos, nem repetir, para que cada filial tenha apenas um ponto de controle e assim evitar qualquer tipo de erro ou gestão que não procede, tá bom? Então, normalmente, tudo o que vocês vejam de configurações que não aparece é porque, desde a configuração de dados adicionais, ela está desmarcada. Sim. Sobre a questão da agenda, não tem como bloquear ela no portal técnico para ela não aparecer? Como bloquear? Fica sempre disponível a agenda, então ele pode consultar os serviços do mês, vamos supor, né? Mas aqui pode haver alguma alteração de algum serviço que foi desmarcado ou não, e aí a gente não gostaria que isso aparecesse para o técnico. Seria possível deixar só o campo serviços do dia, para ele saber só o que ele vai fazer no dia? E ele não ter acesso à agenda? Isso. Normalmente não. Deixem ver se há. A agenda, deixem ver se é possível na ficha do funcionário. Porque automaticamente é uma secção que fica disponível. Então, no portal técnico, tá bom? Eu tenho as duas permissões, oficina, escritório e técnico, mas neste caso vamos ver só os técnico. Vocês têm a possibilidade das revisões automáticas, alterar a hora, visualizar o nome do cliente ou visualizar as ordens de serviço. Não. A agenda, mas cada funcionário só vê a própria agenda. Não, eu entendi. É porque às vezes tem muita oscilação, sabe? De serviços. Mas tá jóia, a gente organiza aqui internamente. Tá bom. Sempre que vocês atualizam no portal de escritório, eu recomendo vocês recarregarem a página para que automaticamente no portal técnico também atualize. É essa a vantagem de trabalhar de trabalhar com a Egeo e com a tecnologia da Google, não é? Que vocês não precisam entrar depois no portal técnico ou fazer alguma gestão, porque ele atualiza automaticamente. Tá, aí outra questão. Um técnico que trabalha numa zona rural que não tem acesso nenhum à internet, né? Se ele não tiver aberto esse programa em área de acesso à internet, com área de cobertura, ele consegue fazer o login do IGEO lá nesta área offline? Normalmente, não. Ou seja, ele tem que fazer login quando ele está online, está com a cobertura. E o modo offline, o que faz o programa é descarregar o formulário da ordem de serviço para o técnico saber o que ele tem que fazer. Mas depois, quando ele recupera a cobertura, ele tem que esperar às vezes um minutinho, quando tem outra vez a cobertura, para atualizar a informação e depois desativar o modo offline. Ok, entendi. Então, é só ele fazer o acesso
o login em área de cobertura assim que ele começar o Sim, trabalho? sim. Ok. Não, é tranquilo. Perfeito. Porque se ele não tem essa opção de pré-visualizar ou de ver o formulário, ele vai ter que levar impresso o papel com o formulário de ordem de serviço, não é? Então é mais uma tarefa que ele tem. Por isso o modo offline. Mas é verdade que é para casos, bom, esporádicos ou alguma situação que ele não tem cobertura. Mas diariamente, é verdade que eu não sei qual é o limite, eu teria de consultar qual é o limite dos serviços do dia, mas normalmente é para, ou seja, uma quantidade determinada. Não sei, eu até vou consultar e depois eu posso dizer para vocês, mas o modo offline não é para usar de forma normal, mas sim de uma exceção. Serviços. Porque eu acho que depende não só do número de serviços, mas também da capacidade de dados de armazenar do formulário. O que normalmente eu costumo fazer é eu acesso na ordem de serviço e ativo o modo offline. Um momento. Ele fica carregando. Então, só algum tempo que eu não ativo o modo. Bom, mas sim, teria que fazer com um telefone, porque aqui eu estou conectada. Esqueçam. Normalmente. Mas eu penso que nós estivemos a preparar uns vídeos que vocês vão encontrar depois também na plataforma. Estes vídeos eu vou partilhar. Em algumas secções, estamos a atualizar ainda, tem-nos um pouquinho de tempo, mas nós estamos a atualizar uns vídeos que normalmente são disponíveis desde o YouTube, tanto no portal escritório como no técnico, para facilitar, são vídeos de ajuda, tá bom? Para vocês verem, e nós já estamos a editar também em português, penso que agora ainda estão os de Espanha, sim, ainda estão em Espanha, em espanhol, mas nós já estamos a preparar também em português, para vocês verem, eu penso que há um específico do modo offline. Se você quiser depois podem me escrever por e-mail e eu tento procurar. Eu não sei se está feito já em português o vídeo, mas qualquer ajuda às vezes é boa para ver só como funciona. E se não, eu preparo uma sessão um pouquinho mais para algumas semanas e vemos o modo offline, tá bom? Se for uma necessidade vossa ou um interesse, sem problema. Essa parte aí eu acho que vai ser de bastante interesse aqui na empresa, porque tem muito atendimento dessa maneira, sabe? Em zona rural. E aí é bom a gente já se preparar para ver o que pode estar acontecendo depois, né? Perfeito. Tá bom, então fica como tarefa, eu deixo aqui marcado, dar algum exemplo, fazer algum exemplo prático de offline, até onde eu posso. Perfeito. Eu queria também aproveitar, eu vou mandar um e-mail, tá bom? A todos os assistentes, porque na próxima semana o departamento vai estar de férias, então não haverá sessão, tá bom? No dia 12 eu não vou estar, essa sessão fica parada, fica pausada no tempo, como eu digo, e retomaremos no dia 19. Eu, entretanto, vou estar pendente, se vocês me enviarem algum tipo de e-mail, as tarefas, dúvidas que surjam, estejam à vontade, mas voltaremos então a fazer a sessão dia 19 de agosto, tá bom?
estamos aqui a organizar internamente as férias, que também é preciso um pouquinho de descanso. Depois, em alguma sessão, se eu não conseguir dar, estará alguma das colegas da IGEO, normalmente, não sei se será a Rosbel ou alguma outra colega, mas bom, vamos ir organizando e não se preocupem que eu vou enviar por e-mail, tá bom? Também para ficar, e assim vocês aproveitarem este tempo para qualquer outra tarefa ou para avançar no IGEO e assim poder depois tirar alguma dúvida que surja ou alguma questão. Bom, obrigada a todos. Eu vou guardar a sessão. Na próxima semana, então, fica pausado e no dia 19, em princípio, se podemos rever assim rapidamente a questão do CRM, se houver alguma dúvida, e avançaremos com o planejamento. O planejamento já é verdade que há muito trabalho de escritório que vocês vão poder ver outra opção de trabalho e de otimizar o tempo. Depois veremos também gestão de avisos de uma forma mais detalhada com exemplos práticos. Para as empresas que estão com algumas tarefas, bom trabalho, estão a fazer um bom trabalho. Eu sei que pouco a pouco vocês vão enviando algumas tarefas. Não tenham nenhum receio de perguntar, eu não entendi isto. Espero que os vídeos da IGEO Academy e os PDFs também sejam úteis, além destas sessões online. E também aproveitar para agradecer a vossa disponibilidade e a vossa atenção. Muito obrigada. Até a próxima. Igualmente. Alguma questão? Tá bom. Em relação a algum PDF, algum certificado, se tiverem dúvidas, eu fico à disponibilidade para o e-mail, tá bom? E quem, por exemplo, pertence ao Rio de Janeiro, os certificados, nós já temos na IGEO a possibilidade de adaptar para a normativa do Rio, segundo a normativa do INEA. Não os diplomas, as licenças de funcionamento, o alvará, toda essa informação vai depender do que vocês precisam no certificado de serviço, mas qualquer questão que seja mais personalizada, nós estamos à disposição para depois ver qual é a melhor forma de personalizar a vossa IGEO, tá bom? Bom, tenham um bom dia de trabalho, muito obrigada e até dia 19. Eu vou guardar a gravação, obrigada a todos. Muito obrigada. Qualquer questão, disponham. Perfeito. Obrigada. Bom, eu vou guardar a gravação então. Bom dia.